Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui com o nosso vídeo noturno, trazendo todas aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Ainda sobre o impacto, né, daquele vexame de ontem. Derrota, realmente para não esquecer. E nós não vamos esquecer durante muito tempo. Porque perder para o tal do Puerto Cabello de 4-1, um time amador, mas amador por amador, né? A nossa diretoria tá se demonstrando tão amadora quanto o time do Puerto Cabello. Porque se não fosse amador, esse rapaz que está ao lado do presidente Pedrinho aí, o Felipe, ele teria que ter sido mandado embora hoje. Teria que ter sido mandado embora ontem, após o jogo. Mas não foi e não será. Porque na cabeça do presidente Pedrinho, ele não tem culpa disso. Mas aí eu fico me perguntando, se ele acha que o Felipe não tem culpa, a culpa é de quem? Dos jogadores? Então, se foi dos jogadores a culpa, por que mandou o Carille embora? Agora, se não é do técnico e não é dos jogadores, a culpa é de quem? Do Marcelo Santana, que reforçou mal nas janelas? E por que não mandou embora o Marcelo Santana? Agora, se ele não acha que nem é do técnico, nem dos jogadores, nem do Marcelo Santana, a culpa só pode ser dele. Então ele devia renunciar, devia pedir para sair, ou pelo menos vir a público, após o vexame de ontem, e dar uma palavra para o torcedor, assumindo a culpa. Olha, a culpa foi minha. Toda essa merda que aconteceu ontem aí, eu sou o único culpado. Que aí tiraria, né, a culpa do Felipe, que eu acho que tem culpa. Os jogadores também têm culpa. O Marcelo Santana também tem culpa. E o presidente Pedrinho, principalmente, também tem culpa, porque é o comandante disso tudo aí. O fato é que o Felipe vai ficar e comanda o time contra o Vitória no próximo sábado, às 18h30, pelo Brasileirão. Jogo esse que vai ter como árbitro o Wilton Pereira Sampaio. Quando você acha que tá ruim, vem alguma coisa para piorar. Porque as arbitragens do Wilton Pereira Sampaio são terríveis. Tão terríveis quanto a nossa atuação de ontem. Um juiz extremamente inseguro, normalmente toma decisões equivocadas, marrento pra caramba. Quando o VAR chama, normalmente ele quer dar uma de bonzão. Então, ou seja, provavelmente teremos problemas de arbitragem nesse jogo contra o Vitória. Então tá aí. O Wilton Pereira Sampaio, pode crer que no próximo jogo nosso vai aparecer o Daronco, porque fica revezando, o Wilton e o Daronco, né? Os dois piores aí para encher o nosso saco. Bem, nós colocamos na capa do nosso vídeo hoje aí Fernando Diniz, que tudo indica será anunciado como técnico aí amanhã, né, nessa sexta-feira. Porque hoje saiu em todos os canais aí, né, em todas as mídias, no GE. Apesar que o GE, ultimamente, né, essa galera que tá no GE lá, não é aquela galera da antiga, que não errava nada, não. Mas eu acredito que dessa vez vai dar o Diniz mesmo. Né, o Diniz está vindo aí para assumir essa bronca. Sobrou pro Diniz. Só que ele só vai assumir o clube, né, o time, após o jogo contra o Vitória. O Vasco retorna no próprio sábado para o Rio de Janeiro. E no domingo já tem treino visando a partida de terça-feira contra o Lanús. Válido pela Sul-Americana, jogo de vida ou morte. Né? O Vasco precisa ganhar desesperadamente do Lanús fora de casa. Então o Diniz vai ter aí um treinamento
no domingo, porque no domingo à noite já se viaja para a Argentina, e na segunda-feira praticamente não tem atividade, né? Pode ser que tenha algum reconhecimento de gramado lá, fora isso, nada mais. Então sobrou para o Diniz, né? E aí a gente começa a escutar certas especulações em relação ao que o Diniz vai querer fazer aqui no Vasco da Gama. Eu já ouvi de algumas pessoas que ele pediu pelo menos 4 reforços, pelo menos 4, 2 atacantes, um meia e um jogador de defesa. Não sei em que posição da defesa, né? Porque, na bem da verdade, se a gente for olhar para a nossa defesa, precisa de todas as posições, para mim, com exceção do gol. Né? Mas precisa de lateral direito, precisa de lateral esquerdo, precisa de zagueiro, cabeça de área, nem porra. E o foda do elenco do Vasco é que a gente não precisa de uma peça. Porque se fosse uma peça, ainda, porra, com toda a lentidão dessa galera aí, a gente ainda tinha uma esperança, né? Pô, nós precisamos de um zagueiro, precisamos de um lateral, precisamos de um cabeça de área. O problema é que a gente precisa de mais de um em todas as posições. Então, gente, eu quero ver o que o Diniz vai fazer nesse curto espaço de tempo. A gente não pode esperar muita coisa, até porque o modelo de jogo dele é um modelo que requer muito treinamento. Acho que ele só vai conseguir fazer isso na parada do Super Mundial. Agora, toda a mudança de técnico e o estilo que o Diniz tem, né? E eu já comentei aqui que uma das poucas coisas que me agradam no Diniz é ele na beira de campo, dando esporro de cara feia, não ficando igual o Felipe ontem, de bracinho para trás, ou o Barbieri, que ficava de bracinho cruzado, né? Eu gosto do Diniz porque ele dá esporro mesmo, sabe? E esses caras estão precisando levar uns esporros. Né? Tô torcendo já para ver o Diniz mandando o Piton para casa do caralho, né? Mandando o outro se fuder, né? Porque precisa, né? Então, esse é o estilo dele, que eu acho que pode fazer alguma diferença, porque em questão de treinamento é muito curto tempo. Mas ele dá uma agitada, dá uma mudança de ânimo nessa galera aí. Né? Acho que provavelmente ele vai mexer no time. O Felipe já vai mexer no time, nesse time contra o Vitória. Né? Alguns jogadores serão sacados. Posso garantir a vocês, né, que alguns jogadores serão sacados. Eu acho que o Lucas Piton não tem condição de jogar. Não tem condição técnica, não é nem física, não, técnica, de jogar. Bota o garoto da base, o Avelar. Eu acho que ele vem de Vitor Luiz, mas eu botaria o garoto da base. O seu Cocão, pelo amor de Deus, para mim não ficava nem no banco. O seu Ryan, que porra, não preciso falar aqui, bota qualquer um para jogar, bota o Zucarello lá. Isso o Diniz também tem de bom, gosta de usar garotado. No Fluminense ele usou bastante garoto da base. A gente tem os garotos sendo, né, tendo destaque aí. E eu não entendo por que o Carille não queria usar e por que o Felipe não usou. O Felipe veio da base. Não dá para entender isso. Então eu espero que o Diniz, eu acredito que o Diniz vai usar, até pela carência do elenco. Dá uma revigorada. O Diniz vai trazer o seu preparador físico, que é outra esperança que a gente tem de dar uma melhorada no preparo físico desses caras, apesar que alguns eu acho que não tem jeito mesmo. Caso do Piton, do Hugo Moura, tu pode botar o preparador físico pica que tiver aí no mundo, que eles não vão correr mais do que eles correm. Não adianta. É deles. É fisiológico. Mas eu acho que num todo, esse preparador que está vindo com o Diniz vai melhorar o preparo físico do Vasco. Num todo. E dando uma oxigenada com esses garotos da base aí que vem, né? Molecada. Tirando o morto do Ryan, que tem 18 anos, que corre parecendo um cara que tem 70. Porra. Eu corro mais do que o Ryan. Então, gente, é isso. Saiu a especulação, mais uma vez, do Brian Rodrigues. Estamos falando mais uma vez do Brian Rodrigues. E é uma especulação que tem fundamento. Tá? Não é uma jogada aí, não.
realmente tem fundamento. O Vasco continua negociando com o América para ter o Brian nessa janela. O Vasco já fez uma oferta de 4 milhões de dólares, mas o América não libera por menos de 6. Ou chega nos 6 milhões de dólares ou não vai levar. O Vasco tenta colocar jogadores. Já tentou o Jean Davi, o Capasso é uma possibilidade, mas agora a gente vai ter que lutar também contra essa má vontade do staff do jogador. Principalmente depois da merda que o Felipe fez, que o negócio já estava ruim, ele conseguiu piorar naquela entrevista. Então, é uma possibilidade real. O América anda mal das pernas lá no Campeonato Mexicano. Está oscilando muito. Quando o Vasco negociou lá atrás, o América estava muito bem. O Brian estava jogando muita bola. Ele teve uma contusão, que não foi nada séria, no adutor. Só que ele está oscilando muito agora. E o time do América num todo está oscilando muito. Há uma vontade do jogador de sair do México já há algum tempo. Então eu acredito que dessa vez o América não vai segurar, desde que se chegue nos valores que eles querem, que é os 6 milhões de dólares. Acho pouquíssimo provável eles abaixarem esse valor. Então vamos ter que aguardar aí, né? O fato, meus amigos, é que o Diniz, ele mágica não vai fazer. Eu não sou um entusiasta, né, do treinador, né, mas em vista da merda que nós estamos, porra, entre deixar o Felipe, que nem técnico é, o Carille, que saiu, que era outra bosta, traz o Diniz. Entendeu? Traz o Diniz. Saiu a informação de que o Diniz era o único técnico que o Vasco estava negociando. E se desse errado? Vamos dizer que desse errado. E aí? Não tinha um plano B, não tinha um plano C. Essa diretoria ela não tem nunca um plano B nem um plano C. Foi assim com os jogadores que não vieram nas janelas passadas. Focaram só naquele cara. A tartaruga do Marcelo Santana, junto com a tartaruga do nosso presidente, não deu certo. Aí não tem um plano B. Então, cara, é o Diniz, que seja o Diniz, que Deus nos ajude. Tá? Espero que ele dê uma chacoalhada de ânimo, bota o dedo na cara de muito jogador que precisa botar, porque, porra, partindo do princípio que o salário está em dia, e tem gente ganhando muito bem lá dentro, seu JV, seu Jair, seu Lucas Piton, ganham muita grana, tá? Ganham muita grana. Então tinha que deixar a alma dentro de campo. E não deixa. Enfim, gente, vamos aguardar, né? Hoje eu peguei um comentário aqui, até quem me mandou foi meu amigo Paulo, né? Do jornalista Fernando Campos, onde ele fala sobre essa contratação do Diniz. E eu vou dizer a vocês, cara, eu concordei bastante com o que ele falou. E eu quero colocar na tela aqui para vocês ouvirem também, quem não teve a oportunidade de escutar. Vamos lá. Deixa eu centralizar aqui, né? Vamos ouvir. Uma aposta arriscada. Pela ótica do Diniz, ele tem a oportunidade de dar a volta por cima. Né? Depois da saída dele do Fluminense, principalmente, seleção não foi bem, né? Cruzeiro não foi bem, tem todo um contexto também que explica, né, por que não deu match. E acho que agora ele esperou muito alguém que tenha uma ideia compatível a dele. E o Pedrinho nunca escondeu que ele é um admirador da filosofia de jogo do Diniz, que é um estilo de jogo muito autoral, mas um estilo de jogo que corre risco, que depende muito de parte física, muito de parte técnica, de repetição, para que o time consiga se impor com a posse de bola desde o seu campo defensivo. Você acaba correndo muitos riscos. Por que eu acho uma aposta arriscada? Porque eu acho que, dentro do que o elenco do Vasco entrega para o Diniz, ou vai entregar para o Diniz, eu não vejo o elenco compatível com as ideias dele. Saída de bola, falta mais qualidade para sair jogando. Vai precisar trabalhar e lapidar muitos jogadores nesse sentido. Não tem um meia de controle, não tem um volante de controle, como, por exemplo, ele teve no melhor trabalho da carreira dele, que foi o André do Fluminense. Um cara que pisa na bola, sai na pressão, né, tem qualidade para ligar o meio campo e ataque. O Vasco não tem esse jogador hoje. O 9 que ele tem é um 9 ótimo finalizador,
mas um cara que vai melhor pelo alto. Por baixo, ele tem dificuldade de fazer 1-2, de fazer essa bola girar. Então, assim, não é um 9 associativo. De ponto positivo, tá? Eu acho ele mais técnico que o Carille, muito mais técnico que o Felipe. Depois eu falo sobre o Felipe. Mas, assim, ele representa o upgrade e pelo menos o que o torcedor do Vasco sabe é que o time vai ter uma identidade. Vai ter um padrão. Essa execução vai ser a correta? Aí vai depender da qualidade, vai depender do treinamento. Só que, assim, uma identidade vai ter. Eu acho que o Pedrinho tá apostando muito nisso, né? Ele sempre colocou o Diniz ali como a figura que ele encarava como a ideal para assumir o Vasco. Eu acho arriscado por conta do elenco limitado que o Vasco tem e pela forma como o Diniz gosta de jogar. O Diniz não é um cara que muda muito essa forma de jogar, né? Ele vai tentar trabalhar ali a saída de bola, né? O meio campo com mais posse, enfim. Vamos ver no que vai dar. Eu acho arriscado. Pois é, né? Você viu o que o Fernando Campos falou e eu concordo com, talvez 100% do que ele falou, né? Acho extremamente arriscado porque, como ele disse, né, requer um preparo físico que a gente não tem, requer peças que a gente não tem, requer repetição, e repetição precisa de tempo que a gente não tem. É arriscado? É, mas nós estamos na merda. Nós estamos no risco. Então nós precisamos arriscar realmente. Não tem outra saída, gente. Muita gente falou, né, de um problema, né, que o Diniz teve com o Tietê, né, na época, acho que, se eu não me engano, que ele treinava o São Paulo, né? Eu resgatei aqui, né, esse problema, né? Vou colocar na tela aqui para vocês o momento em que ele xinga aí o Tietê, né, e depois uma explicação dele mais para frente. Deixa eu colocar aqui, vamos botar o som aqui para vocês ouvirem aí. O jogo do São Paulo. Tem que tentar de outra forma. Mascaradinho. Já vai descobrir quem é o mascaradinho aí, Caparica. Se vira. Aí, ó. Viu? Então ele falou aí, né? Mascaradinho, né? Perninha, né? Pô, estilo Diniz. É isso aí que eu estava falando antes, entendeu? Pelo menos esse ponto do Diniz, eu acho legal. Tá? Eu acho que o Vasco está precisando dessa sacudidela aí, né? Porque tem jogador que realmente está fazendo muito corpo mole. E depois, né, o Diniz explicou sobre esse problema que ele teve com o Tietê. Vamos ouvir aí. Eu errei pela exposição, eu pedi desculpa para o Tietê e pedi desculpa na primeira entrevista que foi jogar contra o Santos publicamente. Aquilo foi um erro meu da hiperexposição. E foi um cenário, parece que, foi tudo... Não foi armado, mas parecia deformado, que a pandemia, o microfone estava perto de mim, o jogo, a gente estava jogando mal, e aí eu cobrei. O Tietê nunca tinha, assim, praticamente articulado de devolver, conheço ele há muito tempo, aí eu cobrei ele, assim, de uma maneira, não foi uma maneira muito forte, mas ele meio que olhou e respondeu um pouco, eu peguei e revidei daquele jeito. Isso é uma coisa. Agora, assim, é a primeira vez que eu estou falando disso, mas a minha relação com o Tietê, ela excede muito aquilo. É uma relação extremamente amorosa, posso falar isso. O que eu tenho do Tietê é de um menino que eu conheci lá no Audax, que as pessoas pouco apostavam. E ele, principalmente pelo mérito dele e por uma relação também comigo e com os outros jogadores, é um grande vencedor. Pronto, então ele explicou aí, né? Então eu acho que é algo que está superado entre ele e o Tietê. Não acredito que vai ter nenhum problema, né, pela frente em relação a isso. Para terminar o vídeo, eu peguei um vídeo aqui, gente, do youtuber do time do Vitória, que a gente vai enfrentar aí no próximo sábado. Um pequeno comentário aí do canal, o nome do canal do rapaz aqui, como é que é? Opinião do Dinâmico, né? Canal do Dinâmico é o canal dele, né? Eu achei muito engraçado essa parte que ele faz um comentário aqui. Apenas de curiosidade, vou trazer para vocês, né? Se liga aí no que falou o rapaz do canal Opinião do Dinâmico. Né? E vamos lá. A curto prazo, do Vasco ao Cruzeiro, na minha humilde opinião, urgência. Jogadores no melhor momento. Jogadores que tratam a bola e beijam a bola, que abraçam a bola, que tratam ela bem, que botam ela para dormir, não que batem na bola. Não, jogadores que amam a pelota.
É porque guardei lá. Você não leve pro lado da quinta série, não. Você entende o que eu tô falando. Negócio de brincadeirinha não aqui, não. Bora falar sério. O cara que chega assim, ó, vem cá, filhota, lá pelota. Vem a maninha, vem a maninha. Sensacional. Cara, você vê, semelhanças com o time do Vasco. A gente também precisa de jogadores assim, opinião do Dinâmico, que tratem bem La Pelota. E a gente não tem. Galera, se você gostou desse vídeo aí, peço que deixe seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no Corujão e vire membro. Para qualquer hora você tá em uma das nossas lives de membro, debatendo aqui comigo na bancada e também entrando lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, um abraço, até a próxima.